Olá, eu sou a professora Carla Vidal Gontijo Almeida, sou professora da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Amazonas. Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Administração Pública, nossa graduação em Administração Pública, e neste módulo eu estarei ministrando a disciplina Direito do Consumidor. Nossa disciplina Direito do Consumidor é uma disciplina de 30 horas. É uma disciplina que constará em 2 unidades e, basicamente, para o estudo dessa disciplina, vocês devem ter em mãos a Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o nosso texto constitucional, que é a Constituição da República de 88. Eu fiz anexo ao material complementar esses dois diplomas, tanto o CDC como a Constituição estão anexas no material complementar. Baixei a legislação, fiz a conversão do arquivo em PDF e coloquei disponível no material, porque fica importante vocês acompanharem através da legislação, uma vez que, como vocês verão, no decorrer do estudo da nossa disciplina, o Código de Defesa do Consumidor, ele é sistêmico, ele é principiológico, então ele traz solução para várias questões inerentes a essas temáticas todas que envolvem as relações jurídicas de consumo. Como eu disse, a nossa disciplina é uma disciplina de 30 horas, né? A ementa da nossa disciplina compreende o embasamento constitucional do Código de Defesa do Consumidor, as normas de ordem pública e restrição à autonomia da vontade, a relação interdisciplinar do direito do consumidor e outros ramos do direito, direitos do consumidor, infrações penais e defesa do consumidor em juízo. O direito do consumidor refere-se a uma sistemática das tutelas das relações de consumo, vai estar baseada notadamente, como eu disse anteriormente, no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, sinaliza uma das relevantes inovações nas relações jurídicas de direito privado. A defesa do consumidor, né, tem um amparo forte, um amplo amparo constitucional, né, expressamente previsto dentro da CR/88, invocando a intervenção estatal para regular as relações de consumo, o respeito às normas de ordem pública e o interesse social. Uma característica marcante na dogmática do direito do consumidor quando nós estudamos é a presunção de vulnerabilidade do consumidor dentro do mercado do consumo, né? Presumimos a parte mais fraca, presumimos o consumidor como parte mais fraca dentro dessa relação jurídica. Nós podemos falar do direito do consumidor, destacando como também vocês verão em vários momentos das nossas aulas, né, que se seguirão das 2 unidades, o amparo no texto constitucional. Então nós temos uma disposição expressa logo de início dentro do Código de Defesa do Consumidor, indicando o artigo 5º, inciso 32, o artigo 170, inciso 5, temos o artigo 48 para falar da necessidade da própria criação do Código de Defesa do Consumidor, né? Que foi o ato das disposições constitucionais transitórias. Respectivamente, esses artigos que eu citei para vocês são os 2 primeiros do texto constitucional, né, indicando a ideia de a defesa do consumidor, né, como um dever do Estado, a defesa do consumidor como um dos princípios gerais da atividade econômica, quando nós citamos o inciso 5 do artigo 170 da Constituição da República de 88 e o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, para indicar a disposição determinando a elaboração do Código de Defesa do Consumidor lá na época da promulgação da Constituição de 88. Tanto que observem que a lei é logo 2 anos após a Constituição, 8.078/90. O que nós vamos estudar na unidade 1, como eu disse, nós dividimos em 2 unidades. Então, o estudo da unidade 1 abarca basicamente as tutelas, as normas de tutela do consumidor. Então, nós estudaremos o embasamento constitucional da defesa do consumidor, né? As normas de ordem pública, as restrições à autonomia da vontade, os conceitos legais de consumidor, fornecedor, produto e serviço,
os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, os direitos do consumidor, elencados dentro do Código de Defesa do Consumidor, a relação interdisciplinar com outros ramos do direito e as responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Já a unidade 2, ela vai abarcar a identificação e a interpretação do regime jurídico das infrações penais, então os crimes contra as relações de consumo previstas no Código de Defesa do Consumidor e também os aspectos da defesa do consumidor em juízo, tanto aspectos da defesa do consumidor em juízo de forma individual, como a defesa do consumidor em juízo coletivamente. Ao final da nossa disciplina, nós teremos desenvolvido, né, a habilidade para entender várias das possibilidades de efetiva tutela dos consumidores nas relações de consumo, né, englobando o equilíbrio das relações de mercado, identificando o consumidor ali na relação jurídica de consumo, os principais princípios que regem essa relação, que protegem o consumidor e os direitos do consumidor, né? Bem como a responsabilidade pelo fato do produto por vício e do serviço. Ainda abordaremos, vamos conseguir, né, fazer as digressões no que se refere às infrações penais e a tutela do consumidor em juízo, feita individual ou coletivamente. Espero que vocês gostem da nossa disciplina, consigam aproveitá-la ao máximo. A defesa do consumidor é experienciada por quase todos na sociedade, né? Todos nós já tivemos a oportunidade de travar uma relação de consumo, então são situações fáticas que nós vamos conseguir trazer analisando sob a ótica das normativas. Eu encontro com vocês na aula da unidade 1 e também na aula da unidade 2. Eu gostaria só de fazer uma observação ao final aqui brevemente para destacar que, considerando a situação excepcional de calamidade pública que nós vivenciamos em decorrência da pandemia do coronavírus, eu fiz anexo um material complementar destacando algumas observações diante da excepcionalidade e do caráter transitório e temporário de algumas legislações que vão esbarrar na legislação comum que nós estudamos da defesa do consumidor. Entra como um material anexo e ao final da aula da unidade 2, lá no último slide, eu faço alguns comentários a respeito dessas normativas, fixando desde já a atenção de vocês para essa situação peculiar que refere-se ao período que envolve enquanto vige essa questão da pandemia em decorrência do coronavírus, enquanto vige essa decretação do estado de calamidade no país. Nos vemos na próxima aula. Até lá, pessoal!